Semana passada foi meu aniversário e eu não vou ousar dizer minha idade, mas a vela do bolo, ao invés de ter a minha idade nova, ela tinha uma equação matemática que dizia 20 mais x é igual a interrogação. E eu postei essa foto. Metade do meu Instagram achou divertido e quis saber onde foi que eu comprei a vela. A outra metade, uma parte significativa, ignorou ou não entendeu a piada. E é louco perceber como a indiferença das redes sociais meio que virou cotidiano. Como a gente vai perdendo a capacidade de se comover até com quem a gente conhece. Sim, eu me incluo nisso. Às vezes eu pulo uma história pra não ter que mandar uma mensagem. A gente meio que se acostumou com essa mediocridade afetiva de estar lá e não estar lá. Ah lá, uma história do aniversário do meu amigo. Nós não nos falamos mais. Eu não vou me dar o trabalho de dar um parabéns. Não é meio assim? No automático? Tantas bobagens, tanto orgulho besta. E no fundo, é só o tempo passando e a gente deixando um ao outro pra trás. Meu aniversário desencadeou uma lembrança do ano passado, de 2024. Eu tava lançando meu livro, super feliz, realizado, um sonho antigo. Só eu sei o que passei em 2024 pra chegar em dezembro com alegria e ainda lançar algo tão inimaginável um ano antes. E ali, naquele dia, eu recebi o carinho da minha família, mensagem de amigos, os e-mails de spam de sempre das lojas e uma única ligação especial. Esse ano, em 2025, a ligação não veio. Não por maldade, não por esquecimento, mas porque quem ligava já tinha partido e eu mal tinha me curado dessa partida. E eu lembrei automaticamente daquele medo que eu senti em 2024 durante aquela ligação. A voz fraca, indicando que o tempo poderia estar acabando. Aquele pensamento rápido, quase imperceptível. E se for a última? Eu engoli seco, com a cabeça meio aérea, porque a gente sabe lidar com esse tipo de coisa? Lógico que não. Não tem fórmula, ninguém ensina. A gente precisa se virar e aprender na marra. Eu recebi 30 mensagens de parabéns esse ano. Se eu juntar todas as minhas redes sociais, eu acho que eu tenho ali umas 2.000 pessoas. Mas 30 delas resolveram tirar o tempo que elas tinham e me escrever uma mensagem. Isso é bom. Algumas mensagens vinham ali com a linha única. E o curioso é que algumas dessas mensagens enviadas de amigos eram de pessoas que eu passava horas conversando. Antes, as mensagens de aniversário meio que tinham storytelling. Tinha vida, tinha presença. Hoje, são só linhas. Às vezes um sticker, às vezes uma figurinha. Áudio? Um luxo. Ligação? Só no modelo premium. E nesse bolo de mensagens, uma pessoa que eu amava nem lembrou do meu aniversário. Não, eu não tô reclamando. Eu só tô constatando. E é isso que a gente faz, né? É isso que os novos anos trazem. Te ensinam a contar as ausências e a fingir que elas não são tão relevantes. E também a valorizar as presenças que sobram. A questão é, como é que a gente faz isso enquanto sobrevive tentando ser feliz? Esse é o episódio 9 do podcast Desculpe Todos os Transtornos, foi tentando ser feliz. Eu sou Vinícius Jericó, ou só mais alguém que tá tentando descobrir a fórmula de lidar com as despedidas sem que elas doam tanto. Se eu achar essa fórmula mágica, eu prometo que não vou patentear e cobrar milhões de vocês. Vai ser código aberto. Você já deve ter percebido uma certa bagunça, um certo caos, mas não se assuste porque o tema de hoje não é o mais linear de todos. Também não é o mais fácil de gravar e nem de ouvir. Então pega na minha mão e vem junto comigo porque o tema de hoje foi tentando lidar com as despedidas. E aqui tem despedida de todos os tipos, não só as grandes, as pequenas também. As que doem em silêncio enquanto a gente só estava tentando ser feliz. Você já reparou que o aniversário é uma despedida anual? A gente se despede de um ano que se foi, da pessoa que a gente era, das promessas que não cumpriu, das pessoas que não ficaram. E aí a gente sopra a vela e pensa, e agora? O que eu faço com mais um ano? O que eu faço com essa versão mais velha, mais cansada, mais sábia de mim? Eu espero que eu não tenha rugas nem cabelo branco. Eu vou ali comprar uns produtinhos de skincare e já volto. Mas não é só de ano que a gente se despede. As despedidas de verdade, elas não marcam a agenda. Elas chegam de repente, no susto, no improviso, numa segunda-feira qualquer, no WhatsApp, num silêncio que dói mais do que um grito, num precisamos conversar ou você pode falar agora? Você tá ocupado? E nada é mais assustador do que o silêncio após uma notícia ruim. Sim, hoje fizeram um bolo de aniversário na faculdade e foi incrível. Meus amigos do inglês também vão fazer uma festinha pra mim. Não é foda demais? Eu acho que eu vou chamar aquela pessoa que eu tô muito afim. Nossa, até Tuquinha tá feliz aqui, ó. Olha só. Vai dar tudo certo. É um novo ciclo e eu tô super animado. Depois a gente se fala mais, tá bom? Tuquinha se foi em 2020, no meio da pandemia, no meio do isolamento e de poucos ou escassos abraços. Quem já teve um bichinho de estimação sabe o sentimento de luto e como ele demora para sarar. O cantinho da casa que ela dormia fica vazio. O pote da ração que some da quina da parede.
Os latidos, as patinhas tocando o piso, os arranhões da porta, que viram silêncio. As fotos, os vídeos, tudo vira saudade. Ela viveu bem, foi feliz. Quase 18 anos, 16 só comigo. Sim, uma criança que vira adulto com cachorro forma muito seu caráter. Tuquinha era um poodle preto. E cara, se tem um cachorro que vive, é o poodle. Ele vive tanto que a gente acha que ele é pra sempre. Mas numa quarta-feira qualquer, eu tive que me despedir. Sim, no meio daquele caos, daquelas reuniões de alinhamento de trabalho. Eu trabalhava numa agência para segurar as pontas, com a cabeça meio a mil, em meio a tantas coisas. Sem poder desabafar com ninguém porque a câmera estava fechada. Eu só estava ali, fazendo o script do bom funcionário pandêmico, enquanto tudo que eu queria era desligar tudo, deitar na minha cama e chorar. E eu tive que enterrar minha cachorrinha da vida no mundo em que não podia abraçar ninguém. Com medo de perder meus pais, que estão vivos, graças a Deus, que eles pegassem Covid. Com medo de perder amigos, com medo de perder o emprego, com medo de perder o chão, com medo de me perder em meio a tanto medo. E sabe, se doeu com minha cachorrinha, imagina como deve ter sido enterrar alguém que ama, sabe? E nisso tudo, a vida adulta seguia. E ainda assim, tinha que postar história motivacional, tinha que dar bom dia no grupo da empresa, tinha que fazer análise de métricas com o coração despedaçado. Essa foi uma das despedidas que me mudou, mas infelizmente não foi a primeira. A primeira foi a minha avó, em 2001. Eu era criança, cheguei da escola e vi minha mãe em casa no horário que ela não estava acostumada a estar. Olhei para os olhos dela, marejados, e soube. Soube ali e entendi que as minhas férias do interior nunca mais seriam as mesmas. Mas Tuquinha me ensinou que a despedida dói muito mais quando o mundo inteiro tá se despedindo também. Quando todo mundo tá com medo, quando ninguém pode te abraçar. E você fica ali, com a sua dor, com a sua saudade, e o cheiro de álcool gel e paranoias no ar. E hoje, olhando friamente para aqueles anos pandêmicos, eu só tenho uma confissão. Os exageros e as paranoias eram talvez um grande medo de perder mais do que eu poderia suportar. A outra despedida veio em 2025. Não tinha mais pandemia, só o assombro da sobrevivência como um jovem adulto no mundo cada vez mais estranho. Janeiro de 2025, minha tia no hospital, a mesma que virou o barco que eu contei no episódio passado e que era uma lembrança boa. Curioso que eu tive um sonho com ela horas antes e eu acordei me sentindo que tudo ficaria bem. O sonho veio horas antes do meu pai me ligar e a realidade me chocar. A ligação que confirmava o meu temor. E ali não tinha mais volta. Enterrar alguém que você amou é a pior parte de estar vivo. Mas não é só morte, tem despedida que é um esvaziamento lento. Como os amigos e as pessoas que a pandemia levou. Não pela morte, graças a Deus, porque nem todas as despedidas são assim. Mas levou para um outro país, levou para São Paulo, para solidão, para um lugar que eu não sei muito bem. Tem um amigo que ele era um grande parceiro. A gente estava sempre junto, conversando todos os dias, dividindo os mesmos neurônios em alguns memes. Sonhávamos com o futuro, discutíamos políticas, relacionamento, nos revoltávamos, discutíamos tudo. Mas ele mudou. Não de CEP, ele só mudou. No começo eram as mensagens e áudios todo santo dia. Víamos até filmes e séries juntos no FaceTime. Depois as mensagens passaram a ser a cada semana. Depois era só um like no story. E vez ou outra, um parabéns no story. E hoje é um silêncio. Não teve briga, não teve nada, teve só a vida que afasta. E a gente fica com essa memória de quem a gente era quando a gente estava junto. E os relacionamentos? Essa despedida é sempre um acidente do ego. Porque hoje as pessoas têm medo de começar. E mais ainda de terminar. Elas somem, vira ghost, vira qualquer palavra comentada lá no episódio 3 pra definir as relações falidas que a gente tem hoje. Vira um grande, não, eu não tô bem pra me relacionar. Que no fundo é, eu não tô bem pra me relacionar com você, no caso. Eu tive um caso há um tempo. A gente saiu, conversou, riu. Eu consigo me lembrar daqueles olhos e aquele abraço tão vivo em mim, sabe? Eu ouvi que era interessante, que a gente tinha química, que podíamos viajar juntos, que queria me ver de novo e faria de tudo pra isso acontecer. Eu me esforcei, eu tentei de tudo, me ofereci pra ir, pra estar presente, e nada. Sumiu. Não bloqueou, não excluiu, só parou. E eu fiquei revirando cada mensagem, cada tom de voz, cada emoji, cada áudio favoritado, como quem revira a embalagem de um doce pra lamber aqueles últimos farelos, aquelas últimas gotas doce. Até que num lapso qualquer, eu resolvi entrar no perfil no final de um dia. E lá, eu vi uma foto de casal. Sim, com outro. E não era eu. Postando ali foto bonitinha, tudo instagramável. Legenda fofinha, alguém padrão bastante pra assumir em público. E aí eu pensei, caramba, eu tô aqui me despedindo sozinho, tentando processar o que fomos, o que poderíamos ser, enquanto a criatura já tava ali construindo outro capítulo sem mim. Aquilo ali me deu um baque de tipo, meu Deus, como a vida caminhou de um lado e de outro não. E sabe, aquilo tudo me deixou tão angustiado porque não tinha nem 2 meses que a gente tava fazendo planos. O que aconteceu? Porque tem despedidas
despedidas que a gente não sabe sequer a resposta. Só o silêncio e um grande "se vira, meu irmão, essa é a vida real, ou você se adapta ou você se lamenta". E cara, é louco como a gente insiste em ter um momento, um fato marcante, uma atualização para se despedir. Será que é porque não nos ensinam a hora de sair? A gente aprende a chegar nos lugares, a passar na prova, a conquistar tal coisa, mas isso aí. Daí a gente fica esperando o sinal do outro para poder ir embora. Espera do outro um ato que vai nos ferir, nos traumatizar, e ali, em caquinhos, sem entender absolutamente nada, decidimos tomar o nosso rumo. Mas tem despedida também que é alívio. A viagem de Salvador para Recife sozinho foi uma. Vocês já sabem. Quando a minha amiga desistiu na véspera, eu pensei, e agora? Eu quase chamei aquela pessoa que nunca me quis. Quase me humilhei de novo. Mas eu fui, sozinho. Com a mala mal arrumada, com medo de ficar sozinho comigo mesmo. E naquele rooftop, comendo aquele bolo de coco, olhando pro mar, e eu percebi, porra... Eu tô sozinho, eu não tô solitário, eu tô só. E só é uma escolha. E eu voltei de Recife me despedindo de um Vinícius que precisava de plateia pra ser feliz, de que achava que a solidão era um fracasso. E quanto àquelas despedidas que são livramentos? Tem aquele trabalho que suga a nossa energia, nosso brilho, nossa vontade de viver. Eu lembro que eu quase tive um burnout nessa coisa de ser produtivo. Lembro da voz da minha chefa ecoando da minha cabeça, me cobrando entregas enquanto o mundo tava tão indigesto, mas tão indigesto, tão pesado, que eu não conseguia assistir o Jornal Nacional sem ficar mal. Volta e meia eu tenho pesadelos daquela fase da minha vida. Sim, hoje ainda, em 2025, por pura e unicamente existe um medo inconsciente de ter que passar por tudo aquilo outra vez. Já passou, eu sei, mas o medo é sempre meio irracional. Agora tem uma coisa, eu lembro com muita clareza de profetizar aquela despedida, quase como a Anne Hathaway do Diabo Veste Prada, jogando o celular naquela fonte de água e sentindo a liberdade e acariciando ali o rosto dela. E então, quando finalmente a despedida daquilo veio, quando eu escrevi o último e-mail, apaguei o último arquivo, veio o alívio, porque alguns fins são doces, são libertadores. E a gente se sente bem quando a gente consegue se reencontrar no meio do que ficou. A minha terapeuta um dia desse me perguntou, o que te assusta nas despedidas? E aí eu falei, o silêncio que vem depois. E o que tem um silêncio? Ela me perguntou. Eu respondi, a lembrança, a saudade. Ela é o fóssil de algo que existiu e que agora não existe mais. E quase sempre ela é acompanhada de uma vontade boba de voltar no tempo só porque tudo era conhecido e bom. Ela ficou quieta, me olhou com o olhar baixo e me disse, mas você ainda existe. E a história também. Despedida não é apagar, é arquivar. E cara, faz sentido. Eu não esqueci Tuquinha, nem as pessoas que eu tive que me despedir porque elas estão em outro plano, nem das relações que um dia me fizeram sorrir. Eu arquivei elas num lugar seguro, onde dói, mas não tanto. Onde só dá saudade e um sorriso com um olhar perdido vez ou outra. Inclusive, eu piamente acredito que a vida que vivemos aqui não é a definitiva e que os reencontros são possíveis em outras dimensões que não conseguimos sequer conceber com a nossa cabecinha animal acostumada com a nossa racionalidade e materialidade excessiva. Mas isso, claro, isso não isenta de sentir as coisas, até porque cada existência é única na eternidade, ainda que a vida seja um ato contínuo. Mas na real, as despedidas quando tocam num ponto interno é mais desafiador. Tipo quando toca naqueles pontos sensíveis, sabe? Nos pontos que são gatilhos. Tipo a ideia de que os pais são eternos, de que eles vão lembrar de tudo, de que eles não se esquecem. Meus pais estão vivos, estão bem, graças a Deus. Mas o medo de perder, esse veio pra ficar. Veio com a pandemia, com as notícias, com Tuquinha indo embora e me lembrando que tudo é empréstimo. Lembrei do Vini de 2014, do que fazia aniversário e tinha esperança de que 2015 seria um ano melhor porque ele tinha grandes amigos. Ele não sabia que ia perder a cachorrinha no meio da pandemia, que ia aprender a se despedir no olhar, queria começar, recomeçar e se despedir de si tantas e tantas vezes, que ele iria reaprender a rir mesmo com saudades. Porque no meio desse caminho todo, teve despedidas que o mudaram. Mas se eu pudesse falar uma coisa pra ele agora, eu diria só, vai doer, mas você vai sobreviver. E vai ter uma história boa pra caramba pra contar. Eu não tenho 80 anos, eu tenho a idade que tenho. Tô com despedidas no currículo que eu não pedi. Aliás, alguém pede? Mas eu também tô com histórias, tô com cicatrizes, tô com mais verdades. E se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não para de se despedir. A gente só aprende a carregar o peso ali com mais jeito, para os ombros não doerem tanto. A gente aprende que a saudade, ela não é inimiga. Ela é só o recibo de que a gente amou, de que a gente viveu, de que a gente tentou, de que a gente experimentou. E no fim, é só isso que a gente leva. As experiências, as quedas, as tentativas, as despedidas e a coragem de acender outra vela no ano que vem no aniversário. A coragem de comemorar o Natal mesmo com as ausências. De celebrar com quem ainda está aqui. Lembrei agora
fora dessa ligação que não tocou esse ano. E honestamente, acho que em 2026 eu vou ser a pessoa que liga, antes que eu vire saudade, antes que vire despedida. Talvez a gente precise tomar mais a iniciativa para conter a dor da despedida. Se esse episódio tocou em alguma despedida sua, respira, não tem outro jeito, só o seu. A gente vai levando uma despedida de cada vez e torcendo muito para que a próxima demore. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu comentário, um like, um sinal de fumaça que você ficou comigo até aqui. E se quiser compartilhar com alguém, isso vai ajudar demais o podcast a crescer mais. Te vejo no último episódio da temporada. E até lá, tenta não se amargurar com as despedidas. Afinal, deixar que a sombra de um fim te endureça é só mais um combustível para não ser feliz. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando.